surpresa foi porque eles tinham alguns pilotos que eles estavam tratando e óbvio, a gente não tinha o resultado esperado na GP2 que a gente queria nesse ano de 2009. E pelo fato deles aceitarem a conversa com a gente, foi essa surpresa. E quando a gente foi conversar, eles foram totalmente abertos para a tradução do contrato e tudo. E realmente veio o interesse nosso, óbvio, e também deles. E isso foi a surpresa toda. E outra coisa também que marcou, que quando a gente fechou o contrato, eles falaram, bem, vamos cuidar disso aqui só entre a gente. E quando tiver a apresentação dos 4 pilotos oficiais, que o Lucas de Graça também foi outro, que até tinha algumas especulações, mas não era confirmado. Eles queriam apresentar no load lá que teve da noite. Da assinatura do contrato, da apresentação, a gente assinou tipo uma semana antes. Você tinha conversado com outras equipes? A gente conversou com outras equipes, mas a Virgin deu total apoio pra gente e foi onde a gente escolheu mesmo de ficar. Quais foram as equipes? A gente conversou com a própria Lotus, com a Campus, com a Williams e com a Mercedes. Mas tudo para ser piloto reserva? Exato. Porque a gente já tinha intenção de fazer o plano de GP2, mesmo porque o resultado não ia levar muito. Tá. Então já. E na GP2, você já retornou aqui? Não, a gente está negociando. Tem umas 4 equipes que a gente está tratando, mas nada confirmado ainda. Mas com certeza a gente vai estar fazendo o campeonato de GP2. Tem alguma cláusula no contrato, sei lá, alguma especificação se você é substituto direto do de graça ou do bloco? Não. O meu contrato ele é teste e reserve driver, mas não tem dizendo assim, eu vou substituir ou time ou de graça. Vai estar eu e o parente, dependendo do campeonato da GP2, como tiver os dois no campeonato, um vai substituir ou o outro se realmente precisar. Por exemplo, quem estiver mais na frente do campeonato vai ter a opção de você quer entrar ou você não quer, porque também você vai estar jogando a sua carreira, vai estar em jogo a sua carreira também. Então isso aí vai ser uma coisa decisiva, vai ser decidido na hora. Mas vai ser mais ou menos então baseado em resultado, se a gente vai melhor. Não necessariamente, porque se eu tiver, por exemplo, no meu caso, se eu estiver na frente do campeonato da GP2 entre os 3 primeiros, eu não vou ter interesse de substituir. Talvez seria o parente que estivesse mais atrás. Porque, como já aconteceu na Fórmula 1, o cara pular e não conseguir resultado na Fórmula 1, aí perdeu o campeonato de GP2, perdeu a Fórmula 1 e hoje não sabe para onde vai. Então, eles já comentaram isso também, falaram, a gente quer fazer degrau por degrau. Se você se sentir que não quer substituir nenhum piloto porque você vai estar jogando a sua carreira, vai estar em jogo a sua carreira, você tem total opção de não substituir, vai depender de você. E se os dois estiverem bem e quiserem substituir, como é que faz? Parou ainda? Isso aí ainda não foi discutido. Por que você acha que não conseguiu melhores resultados no GP2? Teve uma vitória, né? Mas você contou em 2 corridas, é isso? 2 corridas lá. Bem, na verdade não é fácil. Todo mundo que começou numa equipe pequena, realmente não é fácil. O GP2 é uma categoria muito disputada e onde estão os melhores pilotos para chegar na Fórmula 1 é lá. Ainda mais eu não conheci algumas pistas na GP2, nem de pneu. E a minha experiência com 3000 foi muito pouca, porque o grid era pequeno e pilotos com mais apoio, como o Nico Hülkenberg, que já era piloto de teste, o de graça, o Petrov, que trabalhava com eles também, eles tinham mais vantagem sobre isso. E eu nunca tive apoio, sempre fiz com minhas próprias mãos, próprias pernas, então sempre foi muito difícil. Mas, inclusive, nesse ano aconteceu que 2 corridas a gente não correu, por causa que a equipe teve problemas. Os pilotos são muito mais cobrados do que antigamente. Antigamente, você tendo talento somente, você chegava longe. Hoje em dia você precisa ter talento, precisa falar várias línguas, precisa ser inteligente, saber muito do carro, você precisa ter uma preparação física boa, você precisa conhecer... Qual a diferença você acha de um carro de Fórmula 3, você foi campeão, né? Para um carro de GP2? De Fórmula 3 para GP2? Bem, primeiro é a potência. O Fórmula 3 hoje está atingindo os 280 HP no Brasil e a GP2 tem 150. Então já isso é muito grande. Segundo, a Fórmula 3 trabalha com aerodinâmica de asa,
somente. E a GP2 trabalha também com efeito solo, né, as sais. Isso também muda bastante. Depois, freio de carbono, o câmbio no volante. Então, a GP2 é muito mais parecida do que a Fórmula 1 do que a GP2 com a Fórmula 3. A GP2 hoje está tomando, em Mônaco, por exemplo, 2 segundos da Fórmula 1. O que também foi um problema para você, né? Se adaptar aos carros. Exato. Porque, primeiro, o nível. Os pilotos lá não estão brincando e depois a preparação deles é totalmente diferente do que eu pensava. Quando a gente chegou lá, do lugar que a gente veio até hoje, a gente veio descobrir isso na metade do campeonato, do que os outros estavam fazendo e a gente só se preparando fisicamente. Então, tempo assim para chegar na Fórmula 1? Olha, o que eu queria mesmo era em 2011 chegar. Já consegui. Exato. Mas isso vai depender de muita coisa. Você visitou já a fábrica lá da... Já. A gente, antes de fechar o contrato, a gente tinha visitado lá, olhou todo o desenvolvimento, o carro, tudo. Eles estão bem adiantados. Então, você já sabe que você vai testar em Jerez agora, em Barcelona? Eles confirmam algum tempo de teste que eu vou ter no carro, mas a data é difícil. A data é difícil até dizer quando eles vão testar. Porque está tudo muito... construindo tudo muito rápido, todas as coisas estão indo. Mas profissionalizar mais, porque a Virgin vai ter muitos recursos novos que eu não conhecia. O que você disse no evento, que não vai ter na Virgin? Eles vão trabalhar com CFD somente. E isso pode ser uma vantagem para eles, para o futuro, porque depois que for cortado o budget para a Fórmula 1, eles vão ser a equipe que vão estar mais avançada nesse sistema. É um sistema rápido, você pode testar o carro em um dia, alterar a peça e colocar já de novo para testar, que isso no turno de vento é muito difícil, tem que criar a peça, imprimir a peça, colocar no carro, o turno de vento funcionar, você testar, analisar os dados e depois ver o resultado. E no computador isso é tudo mais acelerado. Acho que isso é uma vantagem para eles. Você teme que o país tenha algum tipo de vantagem sobre você, porque teve resultados melhores? Não. A gente está igual. A gente começa esse ano de 2010 com igualdade, até porque ele fez um ano a mais do que eu na GP2 e nos 2 anos que ele fez ele teve o mesmo resultado em pontos. Então esse ano de 2010 vai ser igual para todos os dois.